Era legal você vai passar que Roger estava aqui. Roger mesmo já colocava para gravar. Se deixar, eu passo. Pronto. Vou também fechar aqui minha câmera para vocês. Todo mundo tá vendo aí os slides, né? Todo mundo acompanhando? Sim, sim. Pelo menos para mim, tá. Vamos embora, então. Então, pessoal, Henri Vallon, Psicologia e Educação, nosso quarto teórico. A gente já passou por Skinner, Piaget, Vygotsky e Vallon. Dos quatro até agora, Vallon, vamos dizer assim, é o mais low profile. Vallon é o menos famoso, é o mais obscuro dos autores. Provavelmente, de todos os que nós vamos estudar aqui, Vallon é o que é menos estudado, até por conta da complexidade dos seus textos. Tá? Vallon é um autor muito complexo, um autor que ele tinha muitas ideias extremamente importantes, que diferenciam alguns de Piaget e de Vygotsky, que ao mesmo tempo se aproximava dos dois. Vamos lá. Henri Paul Hyacinthe Vallon foi um médico, filósofo, psicólogo, enfim. Na época você fazia um curso de medicina, mas estudava outras áreas e tudo. Ele sofreu uma forte influência do materialismo histórico dialético, ou seja, do marxismo. Então, essa questão que Vygotsky tem das relações sociais está muito próxima, muito presente também no trabalho de Vallon. E ele analisou e criticou o sistema educacional de sua época. Muitos desses pesquisadores, muitos desses autores, como vocês já observaram em Piaget, como Vygotsky, eles partiram de um problema de pesquisa. O problema é, esse sistema educacional da época deles era bom, funcionava. E aí nós estamos falando de sistemas educacionais, pessoal. Quem lembra quando eu coloquei o show do Pink Floyd, quando a gente falou lá de Skinner, né? A música Another on the Brick the Wall, quando acho que vocês chegaram a ver, não sei se eu passei para vocês o clipe, né? Que o professor ele tá batendo no aluno com a régua, o professor está gritando com o aluno, aquele tipo de metodologia de ensino, todo mundo sentadinho na cadeira, não pode olhar para lugar nenhum, não pode fazer nada, não pode pensar, não pode agir, é só repetir. É aquele pensamento, aquela ideia de repetição, como eram as escolas da época. E esses autores, eles começam a questionar isso, e Vallon foi um deles. Vallon atuou como médico na Primeira Guerra Mundial e ajudou a cuidar de pessoas com distúrbios psiquiátricos. Então, a proximidade também dele pela própria medicina em analisar essas questões ligadas como é que eu posso dizer assim, o sofrimento psíquico, foi de extrema importância para a teoria dele. E aí, pela complexidade dos seus textos, como eu já disse, ele se tornou um autor alternativo da psicologia. Porém, hoje, eu quero que vocês tenham bastante atenção quando eu dizer assim, pessoal, atenção nisso aqui. Por quê? Vallon, gente, para a nossa área de educação física, ele é extremamente valioso. Ele é um autor extremamente valioso, inclusive que justifica a existência da educação física na escola. Eu justifico a educação física, eu posso esquecer qualquer autor, mas Vallon, ele me dá a base para responder para qualquer pessoa por que tem que ter educação física na escola. Por que a educação física tem que estar na grade, no fluxograma, né, no currículo escolar? Tá? Então, as respostas eu busco, eu tenho vários autores, mas Vallon me dá uma base muito boa para isso. E eu vou mostrar para vocês no decorrer da aula de hoje. Então, segundo sua teoria, existe uma relação recíproca entre o desenvolvimento biológico e o desenvolvimento social. Então, Vallon acreditava, assim como Piaget, assim como Vygotsky, que existia essa relação. Porém, a grosso modo, existem diferenças entre a maneira como Vallon enxergava essa relação, como Piaget e como Vygotsky enxergava essa relação. Os três davam importância ao elemento biológico, os três davam importância ao elemento social, mas cada um enxergava, observava, teorizava de forma diferente. Qual é o maior, qual é o mais importante, qual é o menos importante? Não sei. Cada um dos três nos traz como é que eu posso dizer, nos traz muita referência importante. Eu particularmente, acho que Vygotsky e Vallon são mais atuais para o pensamento contemporâneo do que Piaget. Apesar de Piaget ser, como eu falei, um superstar da psicologia, né, um dos maiores mentes, né, da ciência mundial. Vallon entendia a criança como sendo uma criança concreta. É uma criança concreta porque traz consigo uma história, uma cultura de um meio social próprio. Então, eu tenho 40 alunos numa sala, são 40 histórias, 40 histórias de vida, 40 passagens de tempo, 40 emoções, 40 maneiras de se pensar. Ela é completa porque ela é intelectual, ela é afetiva, ela é motor. Pessoal, presta atenção nisso aqui.
Afetividade. Quando eu falo de Valon, você chegar num concurso público e a pessoa diz assim, ó, a questão tem afetividade. É Valon. Afetividade. Valon. É um dos primeiros autores que traz essa ideia do afetivo. Tanto da emoção, com a teoria das emoções, mas também com a afetividade na escola. Eu vou mostrar isso na prática, ou pelo menos a gente vai teorizar essa prática aqui com alguns exemplos, esse elemento. E o outro, presta atenção, elemento motor. Motor. É muito bom que vocês tenham pegado a disciplina de comportamento motor agora, como vocês comentaram, porque meio que vai juntar, vai linkar o que está discutindo na outra disciplina com essa, nesse momento agora de Valon. Até então, os autores da psicologia falavam muito do intelecto, do cognitivo, do pensamento, do que estava na cachola, na cabeça, no cérebro. Valon vai dizer, não, esses elementos são importantes, mas tem um elemento também de conhecimento, de criação do conhecimento que parte de elementos afetivos e motores, movimento humano. Tá? Então, é extremamente importante. Já começa a perceber qual a importância que tem Valon para a nossa área. Então, essas variáveis motoras, afetivas, intelectuais, que produzem esse conhecimento. Tá? E aí, lembra do que eu falei de Vygotsky lá, com uma das questões que Vygotsky, as limitações de Vygotsky, na aula passada, Vygotsky falava da questão da produção através do conhecimento, através da linguagem. E eu falava, olha, não existe só linguagem escrita. Valon traz elementos motores. O saltar, o pular, o se jogar no chão, o correr. Valon traz esses elementos. E elementos de afetividade. Tá? Vamos tocar sobre isso de novo mais à frente. E, por fim, a criança é contextualizada. Então, leva em consideração características específicas de seu desenvolvimento. Ou seja, elementos internos, que é como o Piaget descrevia. 8 anos faz assim, 11 anos assim, 12 anos é de outro jeito, 13. Então, Valon ele não nega Piaget. Inclusive, ele entende que esses elementos biológicos são extremamente importantes. Tá? Então, perceba que Valon fica meio que flutuando entre Piaget e Vygotsky, mas ele já traz elementos próprios ao falar de afetividade, ao falar de comportamento motor. Pessoal, até aqui, tá claro, tranquilo? Para mim tá tranquilo. Beleza, vamos que vamos. Então, pessoal, eu fiz essa pequena, vamos dizer assim, essa imagem grosseira, é verdade, grosseira, não é, mas simplista, porém, acho importante, porque é bem didática para explicar mais ou menos como é que Piaget, como é que Vygotsky, como é que Valon, como é que biológico e social se dão na prática, nem da teoria de cada um. Piaget, ele não descartava o elemento social, ele achava que o elemento social é importante, sim, mas o elemento biológico era, vamos dizer, o suprassumo, sabe? Era o mais importante no sentido da produção do conhecimento. O aluno tinha o elemento, o professor desequilibrador, que era o social, mas eram estruturas internas, biológicas internas, que faziam com que esse aluno descobria e produzia seu conhecimento. Vygotsky, ele não descartava o elemento biológico. Ele entendia que era importante o elemento biológico, entendia essa relação. Porém, para Vygotsky, o elemento social era preponderante, o elemento social era muito importante, ele era acima de qualquer outro. Tá? Quando essa relação social acontecia, e aí Vygotsky dizia o ser humano só é ser humano na presença de outro ser humano, né? Através da socialização é que vai ampliando o seu conhecimento. Então, quando eu falei para vocês uma vez, olha, quando se falar em desenvolvimento e aprendizagem, eu estou falando de Piaget. Quando eu estou falando em aprendizagem e desenvolvimento, eu estou falando de Vygotsky. A ordem dos tratores, nesse caso, altera o produto, tá bom? Então, desenvolvimento e aprendizagem. Desenvolvimento vem primeiro, é Piaget. Aprendizagem vem primeiro, é Valon. Desculpa. Aprendizagem vem primeiro, é Vygotsky, tá bom? Desenvolvimento vem primeiro, Piaget. Aprendizagem vem primeiro que desenvolvimento, é Vygotsky. Valon, por outro lado, ele entende, e os escritos dele deixam que ele entende a relação social e a relação biológica como yin yang, como equilíbrio entre os dois. Ele acha o biológico muito forte, ele trata do postulado dele inicial com a questão das emoções, o elemento do bebê, como eu dei o exemplo, mas ele entende que, a partir de determinado momento, a razão social, o meio social é que vai dar essa estrutura cognitiva superior. É assim que a pessoa vai aprendendo, através dessa sempre relação, sempre justa, sempre equilibrada entre social e biológico.
Novamente, quem está certo? Não sei. Não faço a mínima ideia. Eu sei que são 3 autores importantes que eu tenho que saber os 3 para entender como é que a criança aprende, como é que um ser humano aprende. Eu vou achar momentos de Piaget ainda hoje? Eu vou. Você vai chegar na escola e vai estar lá a turminha do 6º ano, a turminha do 7º ano, a turminha do 8º. Mas se eu chegar naquela turminha, eu vou achar elementos de Vygotsky. Vou ver uma criança do 6º ano que já sabe coisa do 9º. E vou ver uma criança do 6º ano que ainda não sabe coisa do 5º. E aí eu começo a perceber Valon também, porque aí eu vou analisar a história de vida dessa criança, analisar os elementos concretos e contextualizados dessa criança, eu vou perceber como é que ela chegou até ali, por que ela não está acompanhando a turma, por que aquela criança é mais avançada. Percebe? Então a gente não vai dizer esse é melhor que esse ou esse é melhor que aquele. A gente vai conseguir observar o que cada um desses autores nos trouxe até aqui, o cada um contribuiu, né? Como eu falei já uma vez, eles são escravos do seu tempo. Todo autor ele tem sua limitação. O cara produzir até aqui está ótimo. Agora você produz o resto. Já fiz aqui minha parte. Então essa divisão aí simplória, mas ao mesmo tempo eu acredito que é bem didática, bem eficiente para mostrar isso. Pessoal, em relação a essa questão de biológico, social, social-biológico, tá claro para vocês? Alguma dúvida? Tranquilo. Para mim, tranquilo também. Beleza. Então vamos lá. Tá tudo tranquilo, tudo favorável. E aí, vamos lá agora, pessoal. Os campos funcionais de desenvolvimento psicológico. Como eu disse para vocês, Valon, ele estudou, ele quis entender como é que se construía o conhecimento. Não só como a criança aprendia, né? Não só como mudava comportamento, como Skinner pensava em mudar comportamento, mas ele queria entender como é que a estrutura mental se organizava. Que gatilhos eram esses que faziam com que a pessoa, um ser humano, uma criança aprendesse? E aí nós temos campos funcionais, 4 campos funcionais. O movimento, a afetividade, a inteligência e a pessoa. Tá? O que seria o movimento? E aí, atenção aqui, pessoal. O movimento, para Valon, é a base para o desenvolvimento dos outros campos importantes na estruturação do pensamento. A criança, quando ela começa a andar, um ser humano que nasce e ele chega a ponto de andar, é um dos aprendizados mais difíceis e mais importantes da vida do ser humano. Nada do que você vai aprender depois, seja no ensino superior, no mestrado, doutorado, vai ser tão difícil e tão complexo quanto no dia que você nasceu até o dia que você deu os primeiros passos. Porque se move estruturas mentais, estruturas motoras, estruturas afetivas, estruturas sociais, estruturas biológicas que estão ali fazendo com que aquele indivíduo vá se desenvolvendo e vá ficando em pé. Tá? Então, esse movimento, quando a criança começa a se engatinhar, começa a andar, vai se mexendo pela casa, vai tocando nos objetos, vai se batendo, derrubando, ela começa a correr, ela começa a andar, ela começa a brincar, ela começa a se movimentar, ela começa a aprender. Então, Valon traz que o movimento humano, o movimentar-se é importante, uma importante base do desenvolvimento. É esse movimento humano que sustenta os outros. Esse movimento que sustenta. Para uma criança, é mais fácil ela aprender conta de somar brincando de amarelinha. Você sabe que é amarelinha, né? Sim. O povo do videogame aí sabe que é amarelinha, né? Então, é mais importante jogar um joguinho simples com uma amarelinha ou sentado fazendo um teste no papel, riscando? Vocês acham o quê? Para fazer a primeira vez ou depois de já ter feito? Não sei. Responda você. Na prática, quando eu dou exemplos práticos, quando eu pego 2 maçãs, vou falar de um movimento mais simples. Eu pego 2 maçãs na sua frente, eu tenho 2 maçãs, ganhei 3. Eu tenho quantas? É muito mais fácil do que eu sentar e lhe explicar pela linguagem ou movimentando para você uma maçã, uma laranja, enfim. Qual você acha mais fácil de aprender esse conhecimento? Movimentando. Valon também concordava com isso. Oi? Na prática, com certeza. Isso. Valon também concordava com isso. Então, esse elemento de movimento ele se dividiu basicamente, didaticamente, né, conceitualmente, em 2 tipos. O instrumental, que é o eu,
que são ações executadas para alcançar um objeto. A criança faz isso, ela anda, ela pega, ela mastiga, ela se engatinha. Esse movimento de ir, eu alcanço, é um movimento ativo. Eu alcanço. Eu vou lá e corro, eu pulo, eu chego até onde eu quero chegar. Esse ir até, ir de encontro, tá? É instrumental. Ela se utiliza dos braços, das pernas. É por isso, quando eu dei aquele exemplo, pessoal, lá de criança com deficiência auditiva, ela tem dificuldade de aprendizagem da língua, porque o ouvir, por exemplo, ela não tinha essa capacidade. E por isso que ela não aprendia a língua, né? Que aí entra no segundo, que é o expressivo, que são os outros. Ela não tinha o elemento instrumental, eu quero ouvir, e com isso ela não conseguia captar o elemento expressivo, que são o quê? As outras pessoas falando. Então, esse elemento expressivo tem uma função comunicativa com outros indivíduos, ou para estruturar o próprio pensamento. Quando a criança mexe, faz alguma coisa, a mãe, oh, que legal, que bom. A mãe interage. Quando ela age com o elemento instrumental eu, a mãe age com o elemento expressivo. Que bom! Oh, ei, oh, não, sai daí. Não vai, pare. Epa, tá. Então, o sorrir, quando a mãe sorri para aquela criança, quando a professora sorri, que legal! Ó, a professora, que eu fiz o meu desenho. Oh, que legal, desenho bonito. Ela foi, mostrou um conhecimento, ela recebeu uma relação social ali de empatia, sorriu, gesticulou, a professora falou com ela, e ali ela, de certa forma, ganhou confiança. Ela aprendeu do ponto de vista cognitivo e aprendeu do ponto de vista emocional. Quantas vezes a gente vai, uma criança pequena vai falar com a gente, ou um aluno vai falar e você vira a cara, não, isso aqui tá, não, tá errado, ó. Quantas essas pequenas palavrinhas que parecem inofensivas não destrói a autoestima de alguém, não coloca alguém para baixo. É muito complicado lidar com o ser humano, é muito complicado, principalmente ser humanos em formação. E aí quando a pessoa diz assim, não, eu sofri bullying a vida toda, tô bem. A pessoa tá lá fumando, bebendo, tomando remédio para dormir, mas eu tô ótimo. Eu apanhava e ser espancado e tô... Não. Os problemas psicológicos e as questões emocionais são extremamente importantes, tão importantes quanto o elemento cognitivo, quanto os conteúdos. A nossa escola, por exemplo, não ensina matemática, história, geografia, mas não ensina a lidar com a emoção, não ensina a lidar com a raiva, não ensina a lidar com a frustração. E Valon lutava para isso, para que as escolas também ensinassem conteúdo escolar, mas também ensinasse a criança a se movimentar, a criança a correr. Estamos falando, pessoal, de um professor, de um autor do início do século XIX, né? Desculpa, do início do século XX. Tá? Então, a educação física na escola não era estruturada como é hoje, né? Era uma educação militar. Então, não tinha essa estruturação. Quando ele está falando de movimento, é o movimento, é o brincar, é o correr, é o pular, é o rir. Essa questão. Tá? E aí, gente, o que é que não pode faltar numa aula de educação física? Professores de educação física e formação. O que não pode faltar? Movimento. Movimento. E se alguém da história da matemática dizer assim, não, mas para que educação física na escola? Vocês sabem hoje responder a importância disso? Vocês conseguem defender a área de vocês? Com certeza. É para falar? Pode falar, não, pode falar. Enquanto eu estou bebendo água, pode falar. Hoje a gente, pelo menos pela percepção que eu já tenho, os exercícios físicos, as atividades físicas, nelas promovem desenvolvimento, promovem interação. A gente consegue reconhecer alguma alteração em um aluno, então a gente consegue uma interação melhor, a gente consegue ensinar melhor esse aluno, a gente consegue que esse aluno aprenda também de forma mais leve. E assim, é importantíssimo e também a gente, o quanto o variável, esses exercícios também para os alunos, para não ficar aquela coisa monótona de sempre jogar bola, futebol, boleado, mas sim e aplicando outras atividades, outras técnicas, e a gente consegue melhorar a saúde, né, de uma forma geral, física, social, biológica, saúde mental. Então, é importantíssimo, sim, a gente ter educação física na escola, em qualquer lugar. Isso, você aproveitou também, justificou pelo elemento da saúde também, que é possível justificar pelo elemento da saúde, ainda mais hoje, né, que temos um culto à saúde, à atividade física muito importante, isso é importante. E aí, assim, encaixa
a ideia de valor da psicologia, cognição, afetividade, movimento, e encaixa também o elemento da saúde. E aí eu vou ser bem sincero com vocês, e se alguém achar o contrário, pode falar, que a gente vai conversando. E eu digo experiência minha enquanto aluno. Geralmente, a depender em raros casos, mas o professor de educação física sempre era bem visto na escola pelo aluno. Sempre a aula de educação física era guardada. Sempre. E tinha um peso as outras disciplinas que parece que tem que sofrer. Não, tem que sofrer, é difícil, é difícil. Não é todo mundo que vai. Tinha uma coisa assim de vou guardar o conhecimento, não é todo mundo que consegue. E a aula de educação física sempre foi uma coisa mais leve de espairecer, porque biologicamente a criança necessitava disso. João Batista Freire, que é outro autor da educação física, que provavelmente vocês vão conhecer, vocês têm que conhecer, tem um livro dele que ele fala educação, o livro chama-se Educação de Corpo Inteiro, o título do livro. E aí ele diz o seguinte, as crianças precisam ser matriculadas na escola, tanto o corpo quanto a mente. Muita gente a gente matricula na escola a mente da criança e esquece de matricular o corpo. E a criança está lá com 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, agoniada para levantar, agoniada para pular, para correr. E aí a educação física é o momento de sair um pouco, de correr, de se mover, de conhecer o próprio corpo, né? De conhecer as suas limitações do corpo, conhecer as possibilidades do corpo. E aí aprender também. Tá? Professor, Oi. e a educação física na escola sempre é deixada de escanteio, né? Pelo menos a percepção que hoje eu tenho é essa. A ênfase da educação física é quando tinha jogos estudantis, que aí era o evento da escola, mas tirando disso, as outras disciplinas sempre tinham um peso maior, uma importância maior, uma frequência maior de aulas, e a educação física era sempre a aula de escanteio, né? Que se desse certo, dificilmente reprovava, então, assim, era um pouco menosprezada na escola e não era equiparada, né, na importância. O absurdo da nossa sociedade hoje é que você tem arte, música, educação física, né, atividade física corporal, você tem tudo isso que são elementos que para a nossa vida são praticamente a nossa vida, assim, a gente está permeado por tudo isso e eles são extremamente desvalorizados na escola. O absurdo disso é que se ensina na escola coisas que muitas vezes, depois de 5, 10, 15 anos, eu não uso mais para minha vida. Eu nem lembro, só usa naquele momento para passar aquela atividade, daquela disciplina, daquele componente. Não estou dizendo que não é importante estudar matemática, não é isso, não. O que eu quero dizer é que qual mais importante do que eu conhecer o meu próprio corpo? O que é mais importante, que é a única coisa que eu tenho, né? A gente compra carro, compra casa, mas a única coisa que nós temos nosso mesmo é nosso próprio corpo. Mais importante do que eu conhecer, tanto do ponto de vista motor, quanto do ponto de vista da saúde, né? Conhecer como o coração funciona e tudo. Mas também o comportamento motor. Qual mais importante do que ter sensibilidade artística para observar o mundo, para enxergar a estética humana, enxergar uma música, conseguir ler uma música, conseguir se emocionar, entender, né? Então, trabalhar com emoções, trabalhar com arte, trabalhar com educação física, trabalhar com o corpo, né? Com a cultura corporal de movimento. Isso é negligenciado. E como é que quer depois que a gente tem uma sociedade saudável, tanto do ponto de vista mental quanto físico? É difícil, né? Então, assim, eu a partir dessa aula, acho que eu quero que vocês também saibam se defender, saibam se justificar. A educação física tem o elemento da saúde, sim, tudo, mas se você quiser ir pelo elemento da escola, porque assim, é aquela história, quando é esporte, a educação física não é esporte. Esporte é um conteúdo da educação física. A educação física é mais do que esporte, tá? Porque esporte qualquer um ensina. Eu tenho uma pessoa que tem 15 anos jogando vôlei, ele vai lá dar aula de vôlei. Aqui não é aula de educação física, é aula de vôlei. Professor de educação física não é professor de esporte. Esporte é um conteúdo da educação física, tá? Então, explicar isso, o movimento, através do movimento, que é a base do elemento cognitivo, eu consigo criar estruturas superiores do pensamento da criança. Tá? Através de jogo, através de brincadeira, através do faz de conta. Então, todos são elementos essenciais. Então, é isso que eu quero de você saber se defender. Porque, infelizmente, claro, está mudando muito, tá, gente? Está mudando concepções. Hoje tem... cada dia mais, eu vi um estudo interessante que diz que a maioria, o melhor perfil para ser diretor de escola é o do professor de educação física. Muitos professores de educação física hoje são diretores de escola. O nosso curso é tão amplo, você aprende gestão, aprende saúde, aprende educação, aprende psicologia. É um curso tão amplo, quando chega na escola, você tem meio que um cinto de utilidade do Batman
para uma coisa aqui e ali, pode não saber a fundo, mas já ouviu falar. Você pode não dominar Vygotsky, você ouviu falar daquela disciplina. Você ouviu falar em Wallon, você ouviu falar em atividade física e saúde, em treinamento esportivo, em fisiologia do exercício, fisiologia. Você aprende, você meio que ouviu, sabe, entende. Depois você pode buscar e se aprofundar. Então, nossa área tem muito isso, assim, essa possibilidade, né, de atuar, de pensar em vários campos, que não seja só da educação, mas também da saúde, da gestão, do alto rendimento, ou do incentivo infantil da criança, né? Aprender o desenvolvimento infantil, não é nem incentivo, desenvolvimento infantil da criança. Tá claro, pessoal? Posso seguir? Professor. Aqui em Jacobina tem um professor, ou tem um diretor de um colégio particular que ele é formado em educação física. Diz o nome dele aí, professor. Cláudio. Pronto, Doazes. Cláudio Doazes foi meu orientando no curso de vocês, no curso. O TCC dele foi sobre TDAH. Eu orientei ele como... Foi meu professor de educação física. Fez diferença na minha vida demais. Professor de altíssimo nível. Altíssimo. Foi um dos melhores alunos que eu tive, sabe? Diversificado, muito atualizado até para a época. Na época, eu estava na 6ª série, eu era 7ª série, ele colocou para a gente jogar basquete. E era uma coisa rara. Menina jogar basquete não existia, era só boleado. E ele colocava para a gente jogar basquete na quadra. Então, cada aula de educação física dele era uma aula diferente. Então, tinham várias modalidades. Então, tipo, como essa imagem aqui que a gente está vendo, ele colocava jogos, brincadeiras. Então, assim, não era só dar a bola para a gente jogar, não. Ele ensinava bastante. É um dos orgulhos que eu tenho como ter sido professor dele, assim. E aquela coisa, onde tá, né? O Oasis não é qualquer colégio, né? É um colégio top, feito em Jacobina, desculpa. Um colégio top em Jacobina. E muito tradicional, de Miguel Colón e tudo mais, né? Para conseguir essa diferenciação. Eu também fiquei muito feliz quando eu soube. Quem manda é ele lá. Na época que teve a questão dos Jogos Olímpicos, que eu fui o condutor da tocha olímpica, ele me convidou para ir lá para falar um pouco com os alunos sobre a questão do espírito olímpico, tudo. Eu levei a tocha, vesti a roupa de condutor. Eu falei, olha, só você vai fazer pagar esse mico de novo, viu? Ele ficou dando risada. Mas é isso, são profissionais e eu fico muito feliz. Você lembrou, olha para isso. Ele foi meu aluno e você lembra dele que foi seu professor e você agora está aqui. Isso para mim, fantástico. É fantástico como esses ciclos, né, eles vão acontecendo e acontecendo, e eu desejo disso para mais, sempre para todo mundo, para todos vocês. Né? Por isso que às vezes eu puxo a orelha aqui, puxo a orelha ali, mas com todo amor do mundo, tá? Mas eu tenho que chegar junto. Porque eu sei o valor que é o conhecimento, o valor que é o aprendizado e tudo. Na vida, né? Como você mesmo falou, contou um pouco da história dele, na vida dos profissionais, das pessoas que passam pela universidade. Alguém mais quer falar? Professor? Diga. Não, eu ia fazer um comentário só da fala inicial do senhor nesse tópico, né? O senhor trouxe o Wallon como, acho que do final do século XX a XIX. 19, não foi? Final do século... Não, ele está no início do século XX. Ele morre em 62. Então ele pega aí o século XX. Então, você traz uma teoria assim do início do século XX, final do século XIX para o início do século XX. Isso. Que é tão atual ainda, né? Que é a questão de trabalhar o sentimento da criança em escola, né? O saber ter esse controle sentimental. Então, assim, quando o senhor falou, isso veio muito na minha cabeça, porque isso ainda é muito atual, né? Óbvio que teve uma evolução, mas isso ainda precisa ser muito trabalhado dentro de escolas, principalmente com os professores. Exatamente. Não adianta ser só o conteudista, não adianta conhecer todo o conteúdo se você não souber. Não é passar, eu não gosto dessa ideia de passar. É pegar na mão junto e, ó, o caminho é esse, vamos seguir juntos, o caminho é esse aqui, ó. Tem essa parte aqui é de terra, essa parte aqui tá calçada, essa parte aqui é de asfalto. Mostrar o que tem de bom, o que tem de ruim, o que pode, o que não pode. Se o aluno disser, ó, não quero seguir não, tudo bem, eu tentei. Mas se ele disser assim, não, professor, eu queria mais, eu quero aprender, não, vamos lá, vamos junto. Esse elemento é extremamente importante, que é o que a gente vai falar agora, que é a afetividade. Pessoal, parem o que estão fazendo, prestem atenção agora. Afetividade. Afetividade, se eu pudesse descrever uma palavra que para Vygotsky, eu podia usar ZDP, mediação. Para falar de Piaget, eu podia falar de desequilíbrio, né? Para falar de
Valon, uma palavra que você pudesse escolher seria afetividade. É a mais utilizada, né? Porque como o movimento fica muito restrito às disciplinas como educação física e trata, quando a pessoa de outra área se toca em Valon, chama Valon para o jogo, chama Valon para seu texto, né? Cita Valon, geralmente eles usam muito a afetividade, que é mais geral. Afetividade você consegue transitar em vários componentes, várias disciplinas, eu posso falar em matemática, geografia, história, enfim, etc. Mas o primeiro elemento de movimento, peguem para vocês com carinho, que é Valon nos dá essa carta de ouro aí, esse coringa para dizer, olha, não, a educação física sustenta por isso. E a afetividade é mais geral, é o que ele é mais conhecido. Então, vamos lá. Para Valon, a efetividade é um fator de mediação entre o sujeito e o ambiente. Se eu estou com medo de alguma coisa, eu vou tender a correr. Se eu estou com medo de alguma coisa que está no ambiente, eu vou correr. Se eu gosto de algum ambiente, eu vou ficar. Essa relação entre afeto, emoção e o ambiente é importante, é extremamente importante na relação, na teoria de Valon. A raiva, a alegria, o medo, a tristeza e os sentimentos mais profundos ganham função relevante na relação da criança com o meio. E aí eu dou o exemplo do choro do bebê. O bebê com fome. É o primeiro movimento, ele não consegue, ele não sabe qual é a língua da mãe, ele não consegue comunicar, ele não sabe nem quem é a mãe direito. Ele não sabe. Ele vai chorar e vai ouvir, vai alguém chegar perto dele, vai tranquilizar ele, vai dar o que ele quer, ele vai sentir o cheiro. Esse elemento biológico começa a se desenvolver também um elemento social. E a cola, o link que traz esses dois, biológico e social, para Valon, isso é a afetividade. Então a emoção causa impacto no outro e tende a se propagar no meio social. Isso é muito comum na nossa vida, no nosso aprendizado, e é muito comum na escola. Tá? É um elemento extremamente importante, a afetividade. Vocês viram que outros autores trataram sobre elementos, mas não tocavam com o Valon, da forma que o Valon tocou em afetividade, da forma que ele traz, ele levanta essa... Outros autores depois, claro, né, aprofundaram, mas ele é um importante teórico nessa área. E aí, gente? Tá bom, né? Oi? Alô? Tem alguém com o microfone aberto aí? Tá. E aí, gente, quem é de nós que não teve, que não aprendeu mais, que não aprendeu de uma forma mais interessante, com um professor que você gostava dele? Seja pelo jeito de falar, seja porque era um professor passando um conteúdo legal, seja porque a própria disciplina é legal e você acabar transferindo isso para o professor, a gente vai ver isso em Freud, mas você acabar transferindo para o professor. Mas existia uma afetividade, uma relação de confiança, que você poderia não dizer o que dizia para outro professor, mas para aquele você sentava e falava para o professor, está passando isso, isso e isso. E quem também, no contrário, não sofreu, não traumatizou, não odiou uma disciplina, não odiou um conteúdo, não atrasou sua vida acadêmica por conta de um professor que humilhava, que gritava, que expôs um problema do aluno na frente de todo mundo, ridicularizava, colocava apelido. Tem professor que fazia isso. E assim, eu já passei situações dessas que o professor fez isso. Tá? Eu ainda peguei a época da régua, de botar a mão e tomar reguada na tabuada. Então, assim, quem é que nunca passou? Você aprende pelo medo. Você aprende que se você... Aquela história que muitos veem, quando eu digo assim, gente, alguém quer falar alguma coisa, o primeiro instinto é travar. Se eu falar, vai estar errado e vão achar... Não, a hora de errar é agora. Pode falar, não tem problema. Eu não vou dar risada. E se eu der risada, eu vou rir junto com você. Eu não vou rir de você. A gente vai rir junto. Eu vou brincar, fazer uma piada. Essa relação de afetividade é uma cola importante, porque o que eu quero, antes de qualquer coisa, é que vocês aprendam. Provavelmente, como já aconteceu comigo, das disciplinas que eu lecionei, por exemplo, eu tive amigos, alunos que se tornaram amigos para a vida. E provavelmente tem pessoas que não vieram, se não se tornaram meus amigos, mas que olham para mim ainda e lembram, poxa, beleza, eu gostei da disciplina e tal. E deve ter alunos que não gostam de mim, não sei. Deve ter também. O ser humano é complexo, o que serve para um pode não servir para outro. Tá? Mas essa relação, o professor entender, ele saber, fazer sabendo que a afetividade é importante,
o professor chegar, eu estou de mau humor, que aconteceu um problema. Eu não posso chegar na sala de aula e jogar isso nos alunos, que não tem culpa nenhuma. Bati o carro, bateu lá, um problema estressante, eu venho começar a aula e começo a jogar em cima de vocês. Não. Por quê? O que tem a ver? O que uma coisa tem a ver com outra? Então, esses elementos de afetividade, gente, para Valon, e eu concordo com o Valon, é extremamente importante quando você tem uma aula tranquila, uma aula boa, dinâmica, você conhece, você confia no professor, você tende a estar mais aberto, a confiar mais e, ao mesmo tempo, se propor a aprender. Essa via de mão dupla, em que o professor interage com você interage com o professor, vai conversando, vai interagindo, isso é muito importante para o aprendizado. Alguém tem alguma experiência, ou boa ou ruim, para compartilharmos, para a gente poder ouvir? Quem quiser, pode falar. Eu tive um professor na minha graduação, né, de enfermagem, era um professor da disciplina de emergência, que era um professor espetacular em todos os aspectos de aula, de acessibilidade, era um professor que chegava junto com a gente, sabe, se fazia muito permissivo, assim, que a gente tirasse dúvidas e tudo mais, e essa relação que eu tive com ele fez com que eu me apaixonasse pela área, e hoje é a minha área de atuação, onde eu trabalho no hospital. Então, assim, eu não trabalho em outras áreas, possa ser que tenha tido algum trauma de algum professor que me bloqueou, mas esse professor dessa disciplina determinada foi o que me ajudou, né, a eu gostar, hoje fazer com que eu goste e hoje seja apaixonada por esse setor, pela área de emergência. É tanto que eu fiz pós-graduação e, assim, o melhor estágio foi o que eu tive com ele, o melhor estágio foi o que eu fiz no HGE, que foi que é um hospital de trauma, né, de emergência. Sim. Então, assim, é uma área que eu sou apaixonada e eu sei que eu devo muito a ele nisso, até porque na graduação a gente tem contato com diversas disciplinas, né? Cada semestre são várias disciplinas. E esse foi um professor que foi meu professor no 6º semestre e até hoje eu lembro dele, reconheço e tudo. E eu sei que ele foi pontualmente, assim, muito importante na minha decisão, na minha escolha, no meu gosto, né? Por essa área. Isso. Sempre a gente tem, né? Sempre, até a escolha por ser professor também resvala em alguma experiência de vida. Alguém mais? Professor, no ensino médio, eu não tive, obviamente, nenhuma experiência de bater, nem de gritar, nem nada do tipo. Mas, assim, o que me dificultava muito, porque, assim, eu nunca fui um aluno muito de exatas, né? Eu tinha bastante dificuldade em matemática. E aí, eu comecei o ensino médio no primeiro ano, eu tinha uma professora que a metodologia dela era boa, né? Eu conseguia aprender, eu ficava mais empolgado para aprender, porque, assim, a matemática em si nunca me atraiu, porque eu sempre tive dificuldade desde que eu me conheço por gente. E aí, a metodologia dela fez com que eu me interessasse mais, né? Com que eu criasse mais interesse, com que eu aprendesse de fato. Porém, quando foi, acho que no meio do ano, né, ela saiu, acho que viajou, foi morar fora, não lembro direito. E aí colocaram outra professora que, cara, acabou com aquele gosto que eu tinha criado, destruiu fez eu odiar matemática ainda mais, né? E hoje eu tenho um grande ranço pela matemática por partes, né? Eu não vou falar aqui completamente porque, enfim, ninguém é 100% culpado de nada, mas, enfim, por partes dessa professora, hoje eu tenho um ranço muito maior do que eu poderia ter pela matemática, né? E na questão da universidade, quando eu entrei para a educação física, eu sempre quis cursar educação física, sempre gostei e tudo mais, porém eu não me enxergava na área, né? E eu tive alguns professores, inclusive o senhor é um deles, que me mostrou um exemplo de vida, sabe? Que é pessoas que eu olho assim e falo, pô, eu quero ser assim, né? Então, tipo assim, eu tenho esses exemplos que são meio que inspiradores, digamos assim, né? Eu tenho um objetivo, eu vou estudar para um dia chegar o mais perto disso, ou algo simultâneo a isso. Você traz a sua experiência do ensino médio, eu tive uma experiência contrária nesse sentido. A professora efetiva, eu não tinha muita... Eu nem a turma toda, né? Não tinha muita... enfim, não conseguia, né, com ela. E quando ela sai, ela sai por alguns meses, né, enfim, não sei o que foi na época, não lembro. Não era nem ensino médio, era ensino fundamental. E entra a substituta, aí a gente começa a aprender. E quando passa que ela tem que dar lugar de volta à professora, penso que foi tenso mesmo, assim.
Porque você começa a ganhar confiança, tá? Eu lembro que eu tinha um professor no ensino médio que ele era guitarrista de uma banda lá da cidade. E ele levava, e a gente levava o violão, ele começava, dava aula, ele era professor de geografia, começava. Quando terminava, faltando 10 minutos, professor, aula, aí pegava o violão para ele tocar, para a gente ficar tocando. E aí, imagine, até hoje eu vejo ele na rua e tudo, assim, criou-se uma relação próxima também. E que foi o elemento mediador, foi a música, né? Foi o instrumento. Assim, se eu for contar, eu vou ter tantos casos de professores que foram importantes. Assim, eu não acredito que exista um professor que vai ser aquele, mas cada professor, a gente aprende um pouquinho de um, aprende de outro, tira uma coisa de um, de outro. A gente acaba assimilando uma coisinha, né? Um pedacinho de cada um. Tive professores também que eu já até falecido já, professor, eu lembro que foi segundo semestre, ginástica, disciplina de ginástica, segundo semestre. Ali eu decidi que eu queria, não, eu vou seguir. Eu vi na prática, eu consegui. E ele não era um professor mais, vamos dizer, mais top em relação à produção acadêmica, mas um professor honesto, um professor, sabe, que fazia o trabalho dele e tudo, e que eu via na prática. Eu disse, poxa, agora sim, agora a coisa está engrenando, agora eu entendi. Agora eu acho que a educação física é uma coisa legal para mim. No mestrado, eu tive professores também, um professor em especial, também que até hoje a didática dele em falar, em se expressar, eu peguei um pouco também disso. Eu observei que, sabe, você ao mesmo tempo consegue falar palavras difíceis, que são importantes, tem que explicar, mas ao mesmo tempo consegue dar um verniz mais simples àquilo, não transforma em bicho de cabeça, não afasta. Eu posso falar uma palavra difícil, complicada, mas eu não consigo, eu não vou me afastar do aluno, entende? A gente pode, ao mesmo tempo, trazer junto, olha, vem cá, isso aqui, ó, tá dizendo isso, isso e isso. Eu estou explicando essa palavra porque ela vai cair, vai estar no texto. Então é bom você saber, tal, tal. Então, essa maneira de lidar. Então, eu fui me construindo professor. Provavelmente, há 10 anos atrás, eu era um professor muito pior do que eu sou hoje. E há 5, eu posso ter melhorado, ficado menos ruim. E ano passado também. Então, assim, a gente vai construindo esse caminho, vai se tornando um profissional, né? Sempre buscando mais e mais. Agora, eu quero abrir um parêntese extremamente importante que na minha fala eu me atentei, e para não ficar parecendo. Professor, quando eu falei afetividade, gente, não significa que o professor vai sentar com vocês num bar e vai tomar cachaça a tarde toda, não. Tem alguns que fazem. Eu não faço, tá? Eu nunca sentei com o aluno para isso. Afetividade é no sentido de relações escolares, acadêmicas, tá? Isso pode acontecer também? Pode, mas nem todo professor vai ter essa proximidade nesse sentido. Então, muitas vezes você tem um professor péssimo, metodologicamente péssimo, a aula péssima, mas que é um professor que saiu da escola, o cara um brother, o cara poxa, você não consegue nem ter raiva dele. Então, mas isso aí também, do ponto de vista do aprendizado, não ajuda muito, né? A única coisa que você pode é não ter culpa dele, não culpá-lo tanto. Dizer, poxa, o cara é brother, mas a aula é horrível. Então, tem só cuidado com isso, tá? A gente fala de afetividade, esse ambiente, de fazer com que o conhecimento circule, o professor possa trabalhar com os conhecimentos, mas dentro de uma perspectiva de respeito, de entusiasmo, de alegria, né? De afetividade mesmo, a palavra. Não tem como fugir. A gente vai, segue e cai na mesma palavra. Mais alguém, pessoal? Mais alguma? Quiser? Professor, pode falar. Eu estava tentando lembrar aqui, né? Quando o senhor perguntou. E quando o João falou do professor de matemática, da professora de matemática, eu lembrei do meu. Que no ensino fundamental eu tive um professor de matemática, assim, espetacular. Tanto no modo dele ensinar, como a visão dele também, porque como o assunto mesmo fala sobre a afetividade, né? No caso, o que a gente vive, o que a gente passa fora da escola, acaba refletindo sobre a escola. E ele não olhava para a gente só ali como alunos. Ou o problema de casa é separado da escola separado de casa. Ele tentava sempre ao máximo nos ouvir e tentar nos ajudar, porque muitas vezes eu também não sou muito boa de matemática. Eu não sou boa quase nada, né? Mas tudo bem. Mas muitas vezes eu sabia do assunto, não conseguia responder a atividade corretamente
pelo fato de eu ter problemas em casa, entendeu? E ele, assim, foi um professor espetacular, porque ele via nesse sentido, então ele tinha mais paciência, ensinava mais. Quando ele via que a gente tinha dificuldade, tanto na escola como em casa. E professor ruim também, no ensino médio, eu tinha um professor, esse professor deu, em um ano, ele tinha 3 matérias comigo. E quando eu via ele, eu começava a me tremer todinha de desespero, com medo, porque ele era assim, terrível. E não era só comigo, só eu que não gostava dele, era geral. Quando eu via ele, eu me amarelava toda, começava a me tremer. É tanto que eu até fiquei de independência em uma das matérias dele. É isso, ó. É que você falou, é interessante, porque a gente acaba se afastando do próprio conteúdo por conta do professor. E eu meio que não que sofri isso, mas o que é que eu tentei fazer? Eu disse, olha, eu quero me livrar logo dessa disciplina. Por exemplo, uma disciplina que eu não gostava, que o professor, enfim, não gerava, eu começava a estudar por conta própria para passar logo e me livrar. Porque que eu imaginava que se eu perdesse, ficasse recuperação, eu perdesse, era mais tempo sentado na mesma sala que o cidadão. Então, era melhor estudar, passar logo, se livrar, para não torcer para nunca mais ver de novo, né? E aí a gente aprende também, como eu falei, aprende até com as coisas ruins. O problema é, e aí eu vou fazer uma provocação que você bater, mas você vai me odiar, mas assim, você falou assim, eu sei pouco de matemática, é Krishna, né? Krishna que falou. Eu sei pouco de matemática. Eu acho que você sabe de matemática tanto quanto eu. Porque eu acho que você sabe fazer conta de somar, de diminuir, de dividir, de vezes. Sabe porcentagem, não sabe? Tudo isso, essas questões, sabe ou não sabe? Essas coisas, pelo menos eu sei. Sabe, não sabe? Né? Se não tiver muito... Não, mas você sabe o procedimento, sabe tudo, não sabe? Pronto. Entenda onde eu quero chegar. Você sabe logaritmo? Professor, já estudei, agora para mim saber... Não, né? Eu também não. Eu já estudei também. Números complexos. Não sei nem para onde é que vai. Pronto. Aí, pronto. Vamos agora no detalhe. O que é que logaritmo e números complexos dificultou sua vida não saber esses dois conhecimentos? Até agora não fez diferença, não. E eu vou dizer para você, daqui a 30 anos eu vou fazer essa pergunta para você vai dizer, até agora também não fez diferença. Não é que não são assuntos importantes, gente, mas, voltando à história do currículo, é mais importante eu saber lidar com minhas emoções, porque eu posso estar num trânsito, alguém me fechar, e eu querer puxar uma arma para atirar, e ao mesmo tempo eu parar, pensar, ser emocionalmente educado ou aprender logaritmo. Por que a escola não ensina emoções? Não ensina a gente a lidar com a raiva, lidar com o outro, respeitar o outro? Por que a escola ainda é o ambiente do bullying? É o ambiente em que a violência que está fora está dentro? Eu não estou culpando... Novamente, eu sou professor, eu não estou culpando os professores. Estou culpando um sistema que é feito para tu aprender um certo conhecimento. Muitos deles você vai esquecer durante a vida, porque vai ser útil. Vai ser útil para quem trabalha com engenharia, com outras áreas e tal, tudo bem, tranquilo. Mas não é mais importante a gente gastar carga horária com movimento humano, com música, com arte, com filosofia? Eu acho que é porque, pelo menos, na minha época, dizia assim, que essas coisas quem tem que ensinar é pai e mãe. Escola é simplesmente para ampliar o seu conhecimento, né, de português, matemática e vai. Beleza. E o pai e mãe que aprendeu dessa mesma forma, que não aprendeu na escola, vai ensinar como? Entende? Entende? A gente não é ensinado a ser pai e mãe. Nós não somos ensinados a ser pai e mãe. A gente não é ensinado a não ficar com raiva, a se controlar. Aí, sabe quando a gente vai tentar com isso? Comprando livro de autoajuda, enchendo o bolso dos autores lá de autoajuda. Pessoas que conseguem organizar melhor as emoções e explicar, olha, assim, trate assim. Por isso que vende muito. Porque a gente não é ensinado da escola. Nosso pai, nossa mãe...
quer ver uma coisa? Educação sexual. Qual é o pai e a mãe que já sentou, que sentam, que tem coragem de sentar, explicar de forma científica, biológica, afetiva para o filho ou para a filha? Aí, quando vai ensinar na escola, começa as babaquices de corrente do WhatsApp. Porque a criança... Gente, faz parte do ser humano. Tudo isso é parte. Se eu não ensino o ser humano a ser ser humano, eu vou ensinar o ser humano a ser o quê? Entende? Então, o problema não é matemática, tá? Deixa claro, a questão não é matemática. A questão é que conhecimento é isso que a gente, né, que a gente está tratando para os nossos jovens, né? Eu falo jovem, fica parecendo que eu sou um velho. Para os nossos alunos, né? E é meio nesse sentido. Então, o professor, ele também se forma professor e ele não tem esse próprio conhecimento sobre entender o outro. E tem professor, gente, que parece que nunca foi aluno, que nunca passou pelo sofrimento que um aluno passou. Como tem muito aluno que é miguezeiro, eu sei disso. Eu já fui aluno, eu sei os atalhos, então também já estou vacinado. Mas tem professor que parece que depois que virou professor, ele quer desconectar completamente do fato de ter sido aluno um dia. Que a gente entende o que de fato é sugestão e do que de fato é problema real. Do que de fato poxa, sabe? E qual é a do professor? É chegar e pisar mais ainda na cabeça do aluno? Não, é dizer, cara, aqui não, vamos seguir para cá. É melhor fazer assim, é melhor assado. Esse caminho, dá esse caminho. E aí o que Valon, eu volto à história de Valon, não tem como eu não abrir um diálogo com alguém que eu não goste. Se eu sou traumatizado com um professor, que ele chega na sala de aula e eu começo a passar mal, que diálogo eu vou ter com esse cara? Que diálogo ele vai estar para mim? Que palavra ele vai dizer para mim e eu vou entender aquilo como uma preocupação genuína dele para comigo? Percebe? E aí eu bato na tecla que o Valon vai colocar nisso, afetividade. Se eu não tenho esse canal aberto para conversar, para discutir, para dialogar, para o aluno ter coragem de dizer, professor, eu acho que o senhor está errado. Eu acho por isso, isso, isso. Sem estar preocupado se o professor vai tirar uma nota. Não, cara. Com respeito, com tudo, normal. Mas esse diálogo aberto. E aí, afetividade nesse sentido, né? Como eu falei, não é só ir para tomar cachaça, ir para balada junto com o professor. Não é isso, não. É esse momento de poder se sentir bem, se sentir tranquilo, em estar ali errando junto, aprendendo, errando, caindo, levantando, e o professor saber que ele está ali do lado. Não, pô, beleza, ó, errou aqui, mas aqui, ó, você pode fazer assim, assado, assado. E você diz, poxa, beleza. Tanto isso é tão na prática, quando eu pedi para vocês falarem, os colegas, todos os que falaram, todo mundo lembra de um professor. Todo mundo lembra de um que mudou, que marcou, que não esquece. Provavelmente ele nem sabe disso. Provavelmente ele nem sabe. Que marcou tanto para você na sua vida. Né? Pode falar. Abriram aí. Eu ainda complemento quando o Krishna faz esse compara, que ela se intitula, né, como não saber matemática ou algumas disciplinas, a gente tem que pensar, será que os meios de avaliação que foram aplicados a ela foram corretos, né, para avaliar exatamente se ela tinha conhecimento? Será que os métodos de ensino desses professores foram corretos? Ela conseguiu ter acesso a essa informação? Será que não foi... O método de ensino não criou esse bloqueio, né? Não fez com que ela aprendesse o assunto. Então, assim, eu acho que a gente não pode se intitular como não saber algo, né? Eu não sei, eu desconheço, mas assim, como foi passado para a gente, como foi avaliado, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão também. Professor. Eu acho que ele caiu. Eu ia falar mesmo, caiu aqui, um negócio assim. Acho que ele nem ouviu. Ele disse que Mariana, a fala dela tinha caído, não foi? Foi, eu vi um negócio mesmo assim, tipo, acho que você caiu, um negócio assim. Foi. Para quem nunca teve um problema de conexão no primeiro semestre, hein? Engraçado que no Teams, quando você tá caindo, você escuta as outras pessoas, mas você fala e ninguém te escuta, velho. É um negócio bizarro, pô. Quando eu tô caindo, eu não escuto, ninguém me escuta, eu só caio. Começa logo aquele negócio.
Eu só lembro de João um dia. Eu caí de novo nessa merda e nós, não, pô, tu ainda tá na aula, calma aí. Oh, caraca. Foi na aula de Salomão, não foi? Por Foi. isso que quando eu caio, eu não falo nada, eu fico quieta. É isso, depois disso, se eu ver que tá cortando, que tô querendo cair, eu pergunto logo aqui, pra ver se é só comigo. Aprendi a ficar quieto também depois disso. Ele mandou mensagem no grupo do Zap aí? Acho que a internet caiu, foi geral, viu? Não. Até quando cai assim, era ele que estava gravando. Continua gravando a aula ou para? Continua aí. Tem a opção só pra parar a gravação aqui. É. Eu achava que, como tinha sido ele que tinha, tipo, dado início à gravação, eu achava que se ele caísse, tipo, a gravação caía também. Parava de gravar, no caso. Ô, Mariana, arranja o cronograma dessa disciplina aí, tu disse que ia mandar pra mim. Vixe, demorou. Será que faltou energia? Porque geralmente ele manda mensagem no grupo, né? Avisando que caiu e tal, já tá voltando. Sim. E, tipo, da outra vez que caiu, porque, se não me engano, acho que ele só caiu 2 vezes desde que ele começou a dar aula pra gente. Ele sempre volta. Na verdade, voltou rápido, né? Deve ser uma tática aí pra gente interagir mais entre nós. Ou ninguém falou de Marcelo, né? Nem lembrei. Eu acho que nem precisa falar, pô. O professor tá no grupo. a mensagem, tá de boa. Ah, ele botou no grupo da disciplina. Verdade. Marcelo desistiu, foi, João? Não deu pra assistir aula hoje, não. Teve um imprevisto. Tem o que para aula de Salomão amanhã? Tem uma atividade aí que ele passou no Teams. Para aula não tem nada não, né? É pro Tem dia... também. É, gente, confirme aí. Essa A atividade é para amanhã, pro dia 20. É 23h59 do dia 20, não é isso? Hã? Até as 23h59 do dia 20. Tô por fora. Porque se eu não me engano, eu acho que como se... Geralmente é para ser discutido em aula, né? Na aula do dia 20. Mas eu tô por fora de horário. Essa atividade é até as 23 mesmo que ele passou. Do dia 20. É, da manhã. Dia 20. Beleza. E se eu não me engano, semana passada, como não teve aula, ele passou uma leitura pra gente discutir. Sim, ele passou um texto escaneado também para ler. E olha, eu nem sei se vai ter aula dele amanhã, porque assim, ele tá em Brasília. Ele tá em Brasília. Ele não tava na lagoa, tomando banho de lanche? Tava. Ele foi para Brasília lá, porque... Todo mundo viu o vídeo de Salomão? Aham. Janaína mandou no grupo, pô, esse vídeo sensacional, bicho. Foi Bruna que mandou.
E a aula está sendo gravada. Eita, eu também, ué. Rapaz, esse negócio de Caiu nome na rede é assim, peixe, rapaz. gente. Esse Você negócio não de fala meu nome, nome, não. Não foi eu, Mas não. ninguém tá não. esse negócio de nome assim não dá certo. Ou era massa se pudesse dar pausa na gravação. Faltou essa função no Teams. Enfim, eu vi uns stories aí de Salomão que ele tinha ido para Brasília, né? Protestar contra a PEC lá. Aí eu nem sei se vai ter aula amanhã. Tomara que ele tenha ficado lá mesmo. E depois, para repor essas aulas em Ave Maria. Tá, a gente no Natal assistindo a aula de Salomão. Não precisa repor, não, né? A gente dispensa. Oxe. Ah, é? Beleza, então. Faz assíncrono, não pode ter encontro assíncrono, então pronto. Coloca essas horas aí, essas aulas que não teve, 8 assíncrono e pronto. no mesmo dia de aulas assíncronas. O pior que é ele que decide, né? Do jeito que ele é. Tipo, ele com certeza vai querer dar aula. Eu acho que a aula acabou por aqui, viu? O professor me deu sinal de vida. Demorou. Rapaz, Demorou. a gente tá na hora da aula, assim, não sei se. Não, a gente tem que ficar, pô. Quer dizer, Volta. eu acho que a gente tem que ficar, né? Até no máximo, no mínimo 4 horas. Porque a aula geralmente, a carga horária é até 4h30. Ele deve ter perdido toda a conexão, né? Que nem no Zap ele não mandou. Tá achando que fez faltar energia. É porque quando falta energia até o 3G, o 4G não funciona, né? Vai que ele tá sem crédito. É, bitrem. Mora perto da pista, aí, Jona? Do lado. Do outro lado, uma oficina. Suspeitei. Tem dia que não dá pra me falar. Doente de amor. Ô, Mariana, Oi. até hoje eu espero tu me mandar o link do site onde vê o percentual da população vacinada da cidade. Perdão. Eu vou perguntar aqui no grupo de novo e te mando. O Instagram daí não mostra, não, é? Não, a prefeitura não está divulgando, não, o percentual de vacinação, não. Eu sei que a vacinação está bem avançada, porque já está vacinando a partir de 12 anos, mas a porcentagem vacinada eu tô por fora. Osni tá voltando, hein? Deixa logo meu mic aqui. Vamos fazer uma apostinha. Vocês acham que foram o quê? Energia, no mínimo. Não, de certa forma foi internet, né? Independente. Se foi energia, é internet. Não, mas que foi a internet, isso é meio óbvio. A causa. Ele respondeu no grupo, foi a internet que caiu, mas está voltando. É só isso, então.
Pessoal? Olá. Agora tá de volta. O que aconteceu? A minha conexão caiu. Caiu, na verdade, não foi a conexão do computador. Caiu da internet da casa toda. E eu não sei o que aconteceu. E aí, o que acontece? Eu tirei os cabos aqui, fui mexer em tudo para ver se voltava. Voltou, não por minha conta, voltou por ele mesmo. Só que eu tinha reiniciado o computador. Meu computador é um pouquinho pesado para reiniciar. Aí eu estou esperando ele dar a boa vontade aqui de reiniciar para a gente retomar de onde tinha parado. Porém, quando começou, eu acho que eu não sei quem foi, começou a falar, eu caí. Acho que foi Mariana. Mariana foi. Foi será que eu acho que foi Mariana que ela começou a falar e caiu. Aí a partir daí eu não vi nada. Eu não ouvi nada. Se possível, puder repetir para a gente retomar enquanto eu estou esperando aqui. Ela está aí ainda? Peraí, tô aqui, professor. Pronto, pode falar, querido, que eu não ouvi nada do que você começou a falar. Eu estava falando assim, que quando a gente diz que não sabe o assunto, né, que como a Cristina falou, que não aprendeu matemática, eu estava falando assim, que será que os meios de avaliação que foram impostos aos alunos, né, da sala de Cristina foi correto para você ter uma garantia de que o aluno aprendeu? Será que os métodos de ensino também que foram aplicados na sala dela, ela conseguiu aprender? Será que se o professor não tivesse utilizado outras técnicas, outros métodos, né, garantido que o aluno aprendesse, será que não seria mais fácil? Eu acredito que há uma carência muito grande no nosso ensino, nas nossas escolas, na maioria das escolas, né, em relação a isso. E assim eu vejo que quanto mais o aluno sabe e se destaca nas escolas e tudo mais, o professor parece que ele fica mais adepto daquele aluno, né? Parece que ele ignora os outros que não apresentam tanto interesse, assim, ou porque não compreende, e ele fica focado naquele aluno que tem o destaque. Então, pode ter acontecido isso sim. De fato, essa questão de métodos de ensino e tudo tem uma influência muito grande, né? Todos esses autores que a gente estudou até agora, eles vão fazer críticas aos métodos de ensino. A gente vai ver isso com muito mais propriedade quando falar de Gardner, que é o último dos autores. Mas tem influência, né? Tem maneiras. Ninguém aprende do mesmo jeito. E pior, o mais grave é que muitas vezes o professor aplica aquela mesma metodologia, mesmo método, e vamos dizer que numa turma de 30, 28 conseguem passar os trancos e barrancos, conseguem aprender ali mais ou menos, ou pelo menos passar, né? Que a passar significa dizer que aprendeu. E 2 não conseguem, e aí fica, não, mas a turma toda conseguiu. Sim, cara, vai deixar os outros para trás. Eu até entendo você deixar para trás, porque o aluno não quer ele mesmo, tal, enfim. Mas ele não está entendendo e não tenta outra forma, outro jeito. E, inclusive, eu já ouvi isso mesmo. Não, mas a maioria entendeu. E aí você joga a responsabilidade naquele aluno, né? Isso, assim, educação, gente, é uma coisa seríssima, que não é tratada com a seriedade que deveria, né? É uma coisa que deveria ser bem mais trabalhada, não só nos cursos de formação, mas do ponto de vista de políticas públicas mesmo, porque é aquela coisa que eu sempre digo, educação não dá voto, né? Tudo que você faz hoje para a educação é só daqui a 5, 10, 15 anos que você vai ter um resultado efetivo com o país. Só que se não fizer isso, não vai nunca ter um futuro, vai ser sempre a mesmice, a mesma coisa. E isso é, assim, terrível, né? A Finlândia, por exemplo, que hoje é o suprassumo da educação mundial, é a Finlândia. Os rankings, ela está no topo há muito tempo. Porém, a Finlândia, ela, de fato, começou a investir em educação nos anos 70, não tem nem 40, 50 anos, tá? Vamos botar 50 anos. 50 anos atrás. Não é uma coisa que era uma sociedade com a cultura milenar de educação de alto nível. Foi uma questão de governo de pensar, não, vamos ter que educar os nossos jovens para o futuro. Então, eu acho que a gente, quanto educador, eu acho que professor no Brasil é respeitado muito menos do que deveria, ganha muito menos do que deveria, sabe? Tem muito menos condições de trabalho do que deveria, mas é um enfrentamento, sabe? Eu não sei se hoje eu seria outra coisa que não fosse professor. Eu até brinquei, conversei uma vez com vocês, eu acho que quando eu curso de Direito da UNEB, eu pensei que quando eu não quis entrar no curso e tudo, depois a odontologia, foi naquela coisa toda.
E para mim, eu dizia sempre assim, depois que eu parei e pensei, não, se eu fizesse um curso de Direito, eu seria professor de Direito. Se eu fizesse um curso de Odontologia, eu seria professor de Odonto. Eu não seria dentista ou advogado, sabe? Eu me enxerguei ali mesmo na profissão de docência. Abri aqui o computador, finalmente ele abriu. Deixa eu abrir o Teams agora para poder trocar, para a gente voltar para... Enquanto isso, pessoal, alguém tem mais alguma coisa para comentar sobre essa questão? Alguma experiência ruim ou boa de um professor? Acho que todo mundo tem a sua experiência, né? Quem quiser comentar, enquanto eu estou abrindo aqui o Teams. Professor, eu lembro que na sexta série, no ensino fundamental, um professor de biologia, ele sempre colocava as notas no quadro. E era uma sala muito agitada. Aí sempre quando ele ia colocando, quando era nota boa, a gente, quando era nota ruim, Aí ele foi se chateando com isso. Só sei que uma vez ele se estressou, aí xingou a gente de besta fera, que a gente ia ser brinquedo das polícias, que a gente ia limpar a privada. Falou um monte de barbaridade pra gente. Aí só sei que a gente fez um baixo-assinado e nisso ele saiu. Aí quando foi no primeiro ano do ensino médio, olha ele lá de volta. Aí ele pediu desculpa pra gente e tal. E aí só sei que realmente, assim, para todo mundo, acho que o pessoal lembra hoje, não vai esquecer nunca dessa coisa que ele fez, porque realmente foi bem forte o que ele falou pra gente. E aí até hoje a gente passa assim na rua, fala, só que o ranço tá demais. Nunca que vai passar, né? O microfone. O seu microfone está desativado. Tá. Voltei. Voltei agora para o computador. Quantas histórias de vida a gente ouve, né? E quão importante a educação. A gente pode esquecer do médico, pode esquecer de sei lá, mas de um professor que passa tanto tempo com a gente, muitas vezes até mais do que membros da nossa família. Na escola, você está ali com aquele professor semanalmente, às vezes até várias vezes durante a semana. Quando é um professor de ensino fundamental que dá muita disciplina, você passa quase todo dia, está encontrando aquela pessoa. Então, assim, é importante esse contato, né? É importante essa relação, essa relação de afetividade. Pessoal, vocês estão vendo novamente aí o slide? Sim. Vamos seguir, vamos voltar para onde a gente estava, né? Então, pessoal, sair daqui da afetividade, inteligência. A inteligência, obviamente, ele não deixou de tratar, como os outros autores trataram sobre inteligência, né? O desenvolvimento do raciocínio simbólico e da linguagem. A gente tem a base do elemento motor, a afetividade, para quê? Para a gente conseguir constituir a inteligência também do ser humano, né? Através desse elemento cognitivo. Todos os psicólogos, todos os estudiosos da psicologia, da educação, tinham em meta também essa questão de como o ser humano produz conhecimento, acumula conhecimento, transforma conhecimento, enfim, como isso como isso é apresentado, né? Como se manifesta. Um outro elemento que integra os demais campos é a pessoa, tá? Responsável pelo desenvolvimento da consciência e da identidade do eu. Isso é bem interessante porque quando a gente trata de... E aí, assim, aí eu vou ter que ir para a área mais ligada à epistemologia do conhecimento. Mas Valon foi influenciado, como Vygotsky também foi, pelo materialismo histórico-dialético, pelo marxismo. Porém, você já percebe em Valon indícios de fenomenologia, indícios do pensar no eu, pensar no ser humano enquanto sujeito único. Tá? Por mais que tenha afetividade, por mais que tenha movimento, por mais que a inteligência esteja conectada a tudo, o elemento, a pessoa, é extremamente importante. Por quê? Eu posso fazer um curso de graduação em Educação Física, por exemplo, tenho 30 alunos, vão ser 30 formações diferentes. Mesmo que todos os 30 tenham pensado pela mesma disciplina, mesmo conhecimento, mesmas avaliações, vão ser 30 formações diferentes. Não só pela questão social de onde ele vem, não só de onde eu estudei anteriormente, ou se eu aprendi um idioma, enfim, não é só esse elemento, mas também o elemento do eu. Eu querer, eu compreender. Então tem um elemento que ele não tira de vista a subjetividade individual da pessoa.
Isso é extremamente interessante. Porque se a gente fica analisando só o social, fica parecendo que é uma grande sociedade, todo mundo interagindo. Não. Eu posso estar na sociedade, eu posso estar num local extremamente violento e não ser violento. Eu posso conviver a vida toda com bandidos e não ser um bandido. E a pessoa pode conviver a vida toda com tudo do bom e do melhor e matar o pai com sei lá, um martelo, né? Enfim, então tem esse elemento subjetivo do eu também que integra e valor não deixa isso longe, não deixa isso fora da sua teoria. Ele também, assim como assim como Piaget, ele também criou estágio de desenvolvimento escolar. O de Piaget é mais famoso, Vallon não é tão famoso, esses estágios de Vallon não pegaram, não pegaram tanto quanto o de Piaget. Piaget é mais, né, a gente estuda mais isso. Tanto é que se essa parte não tocar tanto em Vallon, não se perde tanto em relação à teoria dele, tá? Mas é importante trazer aqui. Ele dividiu em estágios. Estágio, o primeiro, impulso emocional, que é aquele que abrange o primeiro ano de vida da criança e é dado pela emoção, que é o instrumento privilegiado de interação da criança com o meio. A história, como eu falei para vocês, o exemplo do gritar, a criança chorar e aí o bebê conseguir, né? A mãe traz para dar de mamar, enfim, para alimentar ou qualquer outra coisa que ele esteja sentindo. Então a criança utiliza do choro, do riso, gracejo, das manhas, para atrair a atenção de um adulto próximo para atender às suas necessidades. Nesse período, a emoção torna-se um meio de sobrevivência e comunicação. Se ela não chorar, aquela história que não chora não mama, se ela não chorar, se ela não reclamar, ela não vai ser notada. Isso é extremamente importante para a sobrevivência dela. Se ela não se alimentar, ela morre. Tá? E a relação com o ambiente desenvolve, na criança, sentimentos interseptivos e fatores afetivos. Então, ela começa a perceber que eu sei quem é minha mãe, quem é meu pai, quem pode me proteger, quem eu tenho que ter medo. Ela começa a construir estruturas mentais, que aí Freud vai explicar por um elemento da sexualidade, mas ela começa a construir estruturas mentais que vão moldando a sua personalidade ao longo do tempo. Vai até o terceiro ano de vida, né? O interesse da criança volta-se para o mundo físico e para a manipulação de objetos e exploração do espaço. A gente está falando aqui, pessoal, do momento que a criança começa a engatinhar, tá? Ela começa a andar, ela começa a se relacionar com o mundo, como eu já expliquei também. Então, nesse período, há uma transição para a função simbólica e a linguagem que se caracterizam como uma conquista para novas relações sociais e representações de mais situação vivida. É quando ela começa a verbalizar. Antes ela chorava para pedir água, agora ela fala ádia, água, eu quero água, cadê a água? Ela começa a transição com a função simbólica daquele elemento líquido que é a água e ela pode simbolizar através da palavra água. É uma fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. Deixa eu fechar aqui de novo para ver se essa conexão não cair. Voltando. A inteligência desse período é tradicionalmente particionada entre a inteligência prática, obtida pela interação de objetos com o próprio corpo, e inteligência discursiva, adquirida pela imitação e apropriação da linguagem. Então, gente, se eu apenas utilizo a inteligência discursiva na sala de aula, ouvir e falar, e eu não praticar, a criança não praticar, ela começa a ter dificuldade. Essa interação tem que existir. Então, quando o Vallon traz a ideia de eu vou copiar, beleza, estou olhando ele fazer, mas eu também tenho que fazer, eu também tenho que praticar uma ação para poder melhorar, para poder desenvolver. É por isso que crianças aprendem muito rápido qualquer coisa. Tocar um instrumento, uma nova língua, ele aprende muito rápido, porque está com a cabeça mais fresca, está aprendendo, é uma esponja, acumulando tudo, olhando, observando, repetindo. Assiste uma série no YouTube, já está com a palavra nova que aplica ali, ele já aplica aquela palavra na hora. Ou pergunta ao pai, o que significa essa palavra? Aí você explica, aí ele, começa a fazer sentido na cabeça dele aquela palavra, dentro daquele contexto da série. É maravilhoso observar a criança nesse processo cognitivo de desenvolvimento. Dos 3 aos 6 anos, a tarefa central é a formação da personalidade e a construção da consciência de si com a interação com os outros. A criança, através do afronto com o adulto ou com outra criança, procura se afirmar no meio que está inserida. É o clube do bolinha, eu não quero andar com ele, ele é muito pequeno, só quero andar com o grande. Esforce-se para ser o centro das atenções e passa a tomar posse dos objetos, mesmo que esses não lhe pertençam, só para alcançar sua autoafirmação. Vai para a casa do colega jogar videogame, quer ficar com o Play 1, e o dono do videogame não quer deixar, aí começa a brigar.
não quer emprestar os brinquedos, é dele, ou vê alguma coisa no supermercado, quer pegar e levar para casa, e não entende que tem que comprar, não entende que não pode. É um momento que o pai e a mãe tem que explicar, tem que ensinar. Oi? Falaram alguma coisa aí? Não, achei que tinha caído, cortou por um breve momento. Cortou de novo? Explicação. Tá cortando? Um pouquinho. Deixa eu tentar, então, abrir a câmera, ver se eu acho que pode ser que quando tira o microfone, quando eu deixo só o microfone, a câmera... Será que ficou melhor com a câmera agora? Com a câmera ligada? Aqui tá tranquilo, não tava cortando, não. Tava cortando também, Aqui também não tava travando, não. Eu já tô com medo disso já. E aí tem a questão do caráter autoafirmativo, né, que é a crise negativista. A criança opõe sistematicamente ao adulto. Eu não vou, eu não faço, eu não quero. Tá? Ele, ao mesmo tempo, ele imita o adulto, mas ele também se opõe. Eu sou sujeito, eu tenho voz. Né? A criança começa já a perceber que ela é um ser importante dentro daquele meio social, né? Dentro daquela casa. Tá? E aí é o momento que começa a criar esse sentido do eu, do ser, do pertencimento. E aí, elemento social é extremamente importante. Porque se você começa a criar uma criança que quer tudo, tem tudo, e não tem um freio, uma conversa, uma proximidade, para ela entender quais são os limites que ela pode agir, ela vai começar a ter problemas quando estiver na fase adulta. E aí, a partir dos 6 anos, traz importantes avanços no plano da inteligência. Caracterizado pelo interesse pelas coisas e pelas conquistas do mundo exterior, tá? Com o progresso da inteligência, a criança adquire maior independência para manter as relações, começa a formular ideias, situações e a compreender de maneira mais ampla o mundo que o cerca. É a época do vício em videogame, que vai passar de uma fase e ganhou para ir para a segunda fase e depois a terceira fase e tem que comprar aquela nova DLC que tem que baixar e o pai tem que comprar porque agora ele vai ter isso. É o momento que ele vai percebendo que tem conquistas. O mundo exterior dá conquistas. É o momento que ele vai percebendo que se eu fizer uma coisa eu recebo outra em troca. Tá? Ainda ingênuo, claro, bem ingênuo, mas já é um momento que percebe que uma ação tem uma consequência. Meio que muitas vezes apenas para benefício próprio. Se forma as categorias mentais, o poder de abstração da criança é consideravelmente amplificado. Ela começa agora a abstrair, ela começa agora a pensar, por exemplo, em alguma ideia ou em alguma coisa, sem precisar observar. Eu falar, pense no elefante branco, e ela vai lembrar a imagem do elefante branco. Como é que eu vou para a casa de fulano? Ela vai lembrar, eu vou para tal lugar, vou para tal lugar, tá? Assim, a partir daí, claro, ninguém vai deixar uma criança sozinha na rua, mas ela consegue lembrar qual o caminho que ela percorreu, né? Provavelmente, por isso mesmo, é nesse estágio que o raciocínio simbólico se consolida como ferramenta cognitiva. É nesse momento que ela consegue ler o texto, tudo encaixado, pessoal. Perceba que é o momento que ela já entrando na escola para ser alfabetizada, ela consegue pegar um texto e relacionar a palavra manga no texto com a manga, a fruta. É o momento que ela consegue, a professora perguntar alguma coisa, uma pergunta hipotética, ela consegue responder através do pensamento. Ela não precisa só observar uma brincadeira, ela não precisa só observar uma aula acontecer. Ela pode responder perguntas que são do plano das ideias, tá? A partir dos 11 anos, a criança começa a passar pelas transformações físicas e psicológicas da adolescência. Estamos entrando na fase dos teens, tá? Os adolescentes. Como eu sempre digo, adolescente é grande demais para ser criança e é pequeno demais para ser adulto. Então é um conflito imenso aí, porque se acha adulto, mas não tem ainda as construções sociais de adultos, e não é mais criança, então não pode ser tratado como criança. É um estágio caracterizadamente afetivo, onde passa por uma série de conflitos internos e externos. A gente vai falar isso também na adolescência, vai falar um pouquinho disso em outro momento, quando começa as relações de amigos, as amizades, aí o pai não quer que ande com aquele menino, com aquela menina, e aí anda escondido do que enfrenta o pai, porque o pai não gosta, aquela coisa, né? Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. Então, esse momento dessas interações psicológicas mais próximas de uma relação mais direta. Então, o pai não é mais aquele que ser grandão, ele está na mesma altura. Muitas vezes o filho está na adolescência com seus 16 anos, está mais alto que o pai. Os grandes marcos desse período são a busca de autoafirmação, é a hora de se vestir com aquela roupinha, né? Todo de preto, porque agora está ouvindo rock, ou todo colorido, porque está ouvindo Restart, ou todo não sei o que. É a hora de se afirmar, de andar com o grupo do skate, andar com a galera.
mais ligada ao grupo do futebol, ou, enfim, os grupos. E o desenvolvimento da sexualidade. É quando começa a perceber que o seu corpo tem atração pelo o corpo do outro. Seja do sexo oposto, seja do mesmo sexo, seja do sexo oposto e do mesmo sexo. É o momento de começar a descobrir essa sexualidade. Os estágios de desenvolvimento não se encerram com a adolescência. O processo de aprendizagem sempre implica na passagem para o novo estágio. Então, ele deixa claro que essa questão ela vai seguindo. Ele não se aprofunda tanto, mas como Piaget também focou muito na infância, a partir do momento que a gente chega na idade adulta, esse processo continua, mas mesmo que seguindo um mesmo percurso. O processo dialético de desenvolvimento jamais se encerra. Então, o que é o processo dialético? É o momento que eu vou buscar e eu tenho essa interação, essa relação. Eu leio um livro, eu aprendo. Quando a criança pega um livro e lê, ela tem dúvidas sobre palavras. No momento que ela pergunta ao pai a dúvida sobre aquela palavra, o pai responde, ela começa a se interessar ou começa a compreender melhor aquele livro. Então, essa relação dialética, eu buscar, eu praticar, eu aprendo. Alguém me puxa, alguém me estimula, eu aprendo. Essa relação toda jamais vai se encerrar. Nunca. Senão, não teria lógica ter professor, livro, elementos mediadores, né? Como dito por Vygotsky. E aí, gente, qual a importância, para a gente entrar no final, chegando para o final, qual a importância das ideias de Vallon para o processo educativo? Como eu disse para vocês, Vallon não é tão famoso quanto Piaget, quanto Vygotsky, mas Vallon é extremamente importante, tanto para a educação física, quando fala de elementos motores, quanto para a educação, de forma geral, quando fala de afetividade. Então, ele causa uma verdadeira revolução no ensino ao sugerir uma formação integral, uma formação não só da mente da criança, não só intelectual, mas uma formação afetiva, uma formação social às crianças. Saber interagir, saber o que é respeito, saber o que é respeito pelo outro, saber o que é respeito na sociedade, entender as próprias emoções. Isso a escola, infelizmente, não... Eu estou falando de forma geral, a gente sabe que tem escolas de alto nível caríssimas que ensinam tudo isso, tá? Quando eu estou falando de escola, a gente está falando da escola brasileira geral, ensino público. Escolas de R$2.000, R$2.500 a mensalidade, ensina afetividade, relação social, intelectual, ensina a botar dinheiro na bolsa de valores, ensina tudo, né? Mas eu tô falando da escola básica. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Se quiser falar, tudo bem. Então, Vallon foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também suas emoções para dentro da sala de aula. Tá bom? Como eu cito novamente o Batista Freire, a gente tem que matricular tanto a mente quanto o corpo da criança em sala de aula. E Vallon levanta essa bola, um dos primeiros autores que faz esse primeiro chamamento, dizer assim, olha, a criança tem que ir, não só o intelecto, não é só ficar sentadinha assistindo aula, aquela aula chata, maçante, o professor gritando, o professor batendo a reguada na cabeça, não prestar atenção, porque é chata, maçante, uma aula de 50 minutos, uma hora. Então ele começa a dizer, não, tem que também levar o corpo dela. Existe uma escola em Portugal chamada Escola da Ponte, depois vocês pesquisem, Escola da Ponte, em Portugal, que é uma escola em que é um galpão grande, que as coisas, os móveis se movem, é toda uma maneira diferente de educação, é uma escola experimental. Então, hoje ainda tem pesquisadores ao redor do mundo que estão estudando maneiras alternativas de a gente mudar essa maneira, esse jeito de se ensinar que temos até hoje. Para Vallon, a escola, infelizmente, insiste em imobilizar a criança na carteira, limitando justamente a fluidez das emoções e do pensamento, tão necessária para o desenvolvimento completo da pessoa. Então, é importante, se eu não me movimento, eu não aprendo. Se eu não me movimento, se eu não pratico, se eu não exerço, eu tenho dificuldades nessa construção do conhecimento, nessa construção do aprendizado. Isso serve para qualquer coisa. Eu fiz a pergunta lá no início. Será que se eu fosse professor de matemática, com uma criança pequena, e eu ensinasse amarelinha, e na amarelinha eu passasse uma atividade de matemática ali, simples, para a idade dela, ela não aprenderia melhor do que eu estou na sala de aula passando atividade para escrever no quadro, repetir 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Quem nunca fez isso? Né? Será que não é mais importante também? Então, é coisas para nós pensarmos sobre relação a Vallon. Outra importância, as características descritas nos estágios apontados, né, que não são tão famosos como os estágios de Piaget, né, são evidenciados quando o espaço e os objetos são organizados intencionalmente para o alcance das finalidades educativas. Então, eu só vou observar aquilo que Vallon explicou
quando eu estou com intencionalidade. Eu sou um professor, vou montar meu plano de aula, e ele tem que estar com esses elementos. Ó. A criança aqui, ele já está no período de abstração, a criança aqui... Aí começa a observar que, de fato, isso acontece. A gente viu um vídeo em Piaget, um vídeo de uma criança pequena, que a professora estava lá aplicando vários testes e tinha coisas que ela ainda não tinha chegado naquele desenvolvimento cognitivo, para entender. Observa-se que, por meio de atividades lúdicas, dirigidas e livres, que contemplam a imaginação, a relação da criança com a criança, a relação da criança com o professor, a manipulação de objetos e ainda as cantigas infantis, as brincadeiras, a criança vai evoluindo nos seus conhecimentos e se constituindo com a pessoa humana. Gente, eu vou indicar eu não achei, eu procurei, mas não achei, eu já assisti. É um episódio de Peppa Pig. Eu vou indicar para vocês assistirem. Um episódio de Peppa Pig que é quando o vovô Coelho, parece que ele é professor de educação física. Ele vai ensinar as crianças, ele faz uma atividade lúdica com as crianças, e ele começa a fazer as crianças imaginarem. Passar por baixo, olha aqui uma selva, passa por baixo do tronco. Isso no ginásio. E as crianças vão interagindo com ele. Eu achei fantástico ali. Como é que isso se dá? Eu não consegui achar o vídeo para trazer, depois eu vou procurar em outro momento, porque é bem simples, é uma atividade, é um desenho para criança, tá? Mas que traz esse elemento meio que na prática, o vovô Coelho lá com aquele vozeirão dele, e ensinando as crianças, imaginando, e fazendo com que elas saltassem, passassem por baixo dos bancos, e tudo através da imaginação, fazer uma aula de educação física com um elemento simbólico, com uma história. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir, né? Eu tive que assistir Peppa Pig. Já lembram desse episódio? Eu lembro vagamente, mas eu lembro. Que eu assistia mais minha sobrinha. Isso aí. Quem assiste com criança tem que assistir, acaba assistindo Peppa Pig, não tem jeito. Mas eu não lembro, porque é tanto episódio, mas um dia eu vou achar esse trecho depois para poder copiar e apresentar. Mas é legal. Bem, gente, o recado que eu queria passar para vocês sobre valor era esse. Tá? Tivemos um percalço aí no meio da aula, mas tudo foi contornado. Nosso questionário de hoje, né? São 3 perguntas. Eu peço, por favor, os colegas aí dê um print nessa imagem, joguem no grupo, por favor. E aí tem, baseado no texto, nas discussões em sala de aula, em sala responda. Pessoal, eu vou forçar um pouquinho mais a mente de vocês, tá? A partir de agora, Valon já tem que forçar um pouquinho mais. Piaget e Vygotsky, você chegava lá no texto, ou chegava lá na aula e achava a resposta. E mesmo assim, o pessoal estava fazendo respostas mais ou menos. Eu quero forçar um pouco mais vocês. Eu quero que vocês usem a capacidade cognitiva de vocês. Então, primeira questão, para você, quais as contribuições que a teoria de Valon traz para a educação? Isso aqui acha na apresentação, beleza. Segundo, interprete a frase que descreve a teoria de Valon. 2 pontos, abre aspas. Impedir a criança de se movimentar é fazê-la parar de pensar. É uma interpretação que vocês vão fazer baseado no que a gente discutiu dentro da aula. Vocês não vão achar para copiar nem nos slides, nem no texto, não. É uma interpretação. É o momento agora a gente começar a elevar o nível. Pelo que foi estudado, pelo que foi discutido, impedir a criança de se movimentar é fazê-la parar de pensar. Como eu interpreto essa frase? Como é que isso me diz? Que informações me diz para a minha área de educação física, para a escola, para eu enquanto professor? E 3, dê um exemplo de como a teoria de Valon poderia ser utilizada nas aulas de educação física na escola. Pessoal, aulas de educação física na escola. E sempre essa questão 3 eu peço exemplos. Por quê? Porque muita gente está trazendo exemplos, por exemplo, coisas ligadas a outras áreas que não são educação física, tá bom? Ligada à gramática, eu entendo, mas para a educação física, que é a nossa área, então pode perder de vista que é psicologia da educação física, tá bom? Então, importante ter isso em mente. Como é que isso na minha aula de educação física, eu, enquanto professor, eu aplico? Alguém deu print aí, pessoal? Jogou já, né? Ok. Eu tenho 2 indicações para fazer para vocês, pessoal, sobre Valon, sobre a questão da afetividade e das emoções. O primeiro é um filmaço da Pixar, tem no YouTube, já passou na televisão várias vezes, Divertidamente, Inside Out, 2015, divertidamente. Muito legal, porque mostra no ser humano como é que as emoções estão ali ao mesmo tempo e como elas são importantes. Ter raiva, ter medo,
tá triste, tá alegre, ela é importante. Você tá alegre o tempo todo também não é vantagem, ou tá com raiva o tempo todo, como é que elas interagem? Isso é muito interessante. É um filme para criança, mas o adulto que conseguir observar com esse olhar que eu tô passando para vocês, com um olhar de pesquisador, já tendo lido Vallon, já tendo passado por Vygotsky, Piaget, consegue aprender, consegue tirar informações importantes. O outro é Como Estrelas na Terra, em filme iraniano. Eu não sei como é que soletra iraniano, Tahezamenpar, deve ser. Como Estrelas na Terra, 2007, tem no YouTube, não, desculpa, tem na Netflix, eu não sei se tem no YouTube, pode até ter, mas Netflix tem. E assim, é um filme que eu acho que vai mudar a vida de vocês. Assista com um pacote de lenço do lado, tá? Um papel higiênico, um lenço, para estar sempre ali perto dos olhos, porque é um filme emocionante. E, novamente, agora que você já tiver esse contato com o Vallon, com o Piaget, com o Vygotsky, vocês vão conseguir aproveitar melhor os ensinamentos que esse filme traz, tá? O cinema iraniano tem cada obra maravilhosa, assim. O cinema do mundo todo, né? A gente não pode ficar só Hollywood, Estados Unidos, não. Tem muita coisa boa produzida em outros países. Então, Divertidamente, Como Estrelas na Terra, são os 2 filmes que eu indico para vocês, tá bom? E para o nosso próximo, a gente vai contribuições de Sigmund Freud para a educação. A gente vai falar de Freud e a educação. Ele pesquisou muito pouco sobre educação, falou muito pouco, mas o que ele trouxe para a educação é extremamente importante também. Ele é mais conhecido por outras coisas, é mais conhecido como um pesquisador ligado à questão dos sonhos, da interpretação e tudo, mas a educação, a gente pode trazer algumas contribuições interessantes. Eu vou passar esse texto para vocês quando eu terminar aqui, eu vou colocar no grupo. E também vou colocar o link da aula. Vou ver se eu consigo cortar esse pedaço que ficou faltando aqui, ficou aí, para ver se diminui esse vídeo. Se eu conseguir fazer isso, e jogo o link. Detalhe, lembrando que este questionário, voltar para o questionário aqui, este questionário é até terça-feira da semana que vem, 23h59. E terça-feira da semana que vem nós teremos aula, tá? Então, a aula de hoje é que está deslocada, era para ter sido semana passada. Então, semana que vem a aula correta, na data correta, tá bom? Freud, semana que vem. E aí eu aproveito, até lembro vocês. Aí o que vai acontecer? Vocês vão ter 2 textos ao mesmo tempo. Vão ter 2 questionários, desculpa. O questionário de hoje, quem entregou antes de terça está livre. Mas se a pessoa deixar para a última hora, vai ter que fazer o questionário de Vallon e eu já vou de Freud na terça-feira passar o de Freud também. Então não deixem acumular. Tá bom, pessoal? Então tem essa questão, os 15 dias também tem essa vantagem que dá um tempo maior para a gente poder fazer as atividades. Texto 5, contribuições de Freud para a educação. Pessoal, deixa eu fechar aqui, vamos voltar para o nosso encerramento desse momento de hoje. Eu quero ouvir de vocês, tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma reclamação, algum posicionamento? Eu, particularmente, vou esperar a aula ser postada para me assistir novamente, para pegar melhor o conteúdo, mas até aqui não tive dificuldade, não. Só que me interromperam aqui, chegou um carteiro, depois chegou outra pessoa. E aí já foi. Atenção. Aí eu quero assistir novamente. Mas em relação, pessoal, Vallon, vocês tiveram alguma dificuldade em relação aos anteriores ou tá tranquilo? Em comparação com os outros? Tranquilo. Tô ansioso por Freud. Pronto. Para mim também tá bem tranquilo, bem... Beleza. Na medida, tranquilo, não. Bom não tá não, mas tá bom, né? Bom não tá não. Beleza, qualquer dúvida, pessoal, novamente, WhatsApp, qualquer coisa, pode entrar em contato. Peço ajuda aos colegas para fazer os textos, para fazer os questionários, por favor, vamos manter essa interação. E nos vemos na semana que vem, terça-feira, tá bom? Então, bom final de semana para vocês, uma boa tarde e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Boa tarde, boa tarde. Tchau, boa tarde.
Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, galera. Boa tarde. Tchau, galera. Boa tarde. Professor, Oi, pode falar. não, eu queria comentar com o senhor em relação ao que o senhor falou, né, no grupo de pesquisa Ou de sim, é. Jorge, porque, assim, inclusive eu ia falar, né, após da fala do senhor, só que, como eu era novo ali